Saudações, prósperos e prósperas que acompanham o nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast. Nós estamos na série Horizonte Comum da Educação. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre Ponte para Fronteiras, uma experiência e os desafios e estratégias dos estudantes em situação de migração. Estou aqui com Viviane Maia e com Doralice Maia, que vão estar me ajudando nesse episódio de hoje, para a gente bater um papo bem legal, bem produtivo sobre esses horizontes da educação. E a Viviane Maia, eu vou apresentar ela para vocês. Ela é mestre em literatura da língua portuguesa pela PUC Minas e graduada em letras e em pedagogia. Ela é coordenadora do Núcleo de Políticas Educacionais para Estudantes em Situação de Imigração e também ela atua como formadora de professores do ensino básico nas temáticas literaturas e interculturalidades, leitura e escrita na educação infantil e também na mediação museal para crianças. Ela escreveu, dentre as obras dela, a gente ressaltou aqui na revista Zig-Zag, sobre cidade, criança, linguagem e experiência. Na revista Verbo de Minas, A Palavra Habitada, a enunciação narrativa de um xamã em A Queda do Céu. E na revista Educa BH da SMED, A Criança e a Cidade. Ela que é autora e organizadora do Guia de Acolhimento aos Estudantes Migrantes nas escolas da Rede Municipal de BH e da Rede Parceira, e também do Guia de Acolhimento aos Estudantes Warao, um povo venezuelano, indígena, nas escolas da Rede Municipal de BH e da Rede Parceira. Viviane, é um prazer te receber aqui. Doralice, é um prazer estar com você aqui novamente. Também. Pode ficar à vontade, se apresentar. É seu lugar de fala agora. Pois é, Samuel, Doralice. Eu agradeço muito pelo convite, considerando que essa é uma oportunidade muito importante para nós visibilizarmos a população migrante da cidade, em especial os estudantes migrantes, né? Então, estou aqui para colaborar com esses encaminhamentos que têm a ver com essa população. Estou à disposição aqui para fazermos uma conversa bem elucidativa sobre esse tema, viu? Bom dia a todos. Para nós é um prazer receber Viviane Maia aqui no Pode Prosperar, uma profissional de tamanha importância para a questão aí da migração, principalmente na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Que bom, Viviane, estarmos com você aqui hoje. É interessante porque quando eu vi esse tema, eu achei ele bem diferente, porque às vezes a gente não pensa. Eu mesmo estou aqui em Belo Horizonte e nunca pensei na questão de pessoas migrantes sendo inseridas nas escolas. Então, dentro desse tema, eu já queria te começar com uma pergunta. Esse espaço escola, ele tem sido um porto seguro para esses estudantes ou ele tem sido um labirinto de barreiras? Interessante a questão, Samuel. Eu considero que tem sido um porto seguro, né? Porque você garantir a educação para crianças, jovens, adolescentes e mesmo os adultos migrantes que procuram a rede municipal de educação é uma oportunidade de interação já na cidade e num meio seguro, né? Entretanto, isso não significa que não haja dificuldades, desafios e que em muitos momentos eles não encontrem barreiras, né? Eu penso que pelos relatos dos professores, das famílias, inclusive na interação com as crianças, adolescentes e os jovens, a língua se constitui na primeira barreira, né? Belo Horizonte e as escolas públicas não têm uma cultura do bilinguismo, do plurilinguismo, né? Do multilinguismo. Então,
a presença dos migrantes na cidade, consequentemente nas nossas instituições, elas se intensificam a partir da pandemia, né? Nós temos registro da presença de estudantes migrantes na rede municipal de educação desde 2012. Começamos o acompanhamento da presença desses estudantes em 2016, mas vemos que a partir de 2019 e 20, esse número sobe exponencialmente. Então, é muito recente que tenha um quantitativo maior nas nossas instituições. Nós estamos falando de mais ou menos 700 estudantes migrantes, com mais de 30 nacionalidades, principalmente de falantes de espanhol, e os venezuelanos é o quantitativo maior. Então, o que que acontece? As nossas escolas, os nossos professores e também as crianças, os estudantes, eles começam a ter uma interação maior, né, com os migrantes. E nós lidamos com a língua, entendendo que pode ser um dificultador, sim, mas como oportunidade, né? A presença de várias línguas nas escolas, e nós temos escolas com estudantes migrantes de mais de uma nacionalidade, sem nenhum romantismo, é sim uma oportunidade de desenvolvimento social, né? Do ponto de vista das políticas públicas, a Secretaria Municipal de Educação, em 2024, cria o NUPEM, né, que é esse núcleo ao qual eu faço parte, que é o Núcleo de Políticas Educacionais para Estudantes em Situação de Imigração, e um dos nossos objetivos é pensar em políticas linguísticas para lidar com a língua não mais como uma barreira, mas como oportunidade, que é o que eu estou dizendo para vocês, né? Mas sim, digamos que nós estamos no início do processo e há dificuldades em vários níveis da gente garantir, inclusive porque nós não temos profissionais que saiam das suas graduações preparados para esse atendimento, né? Então, vamos pensar, quem faz pedagogia não está preparado para alfabetizar uma criança migrante. Vamos pensar, se eu estou dizendo para vocês que nós temos em torno de 30 nacionalidades, imaginem alfabetizar em português uma criança cuja língua materna é o árabe. Uma criança cuja língua materna é o aral, né, dos indígenas venezuelanos. Então, é um desafio muito grande, né? Mas é isso, nós temos agora construído meios, produzindo materialidade e, inclusive, formação para esses profissionais, né? Os concursados da rede, mas também os professores da rede parceira, né? Prepará-los como que fala? Atuando, né, à medida que as crianças migrantes chegam. Então, nós fazemos um acompanhamento muito próximo das escolas, dos profissionais, inclusive em diálogo com os próprios estudantes, com as próprias crianças, sabe? Maravilha. A Doralice, inclusive, teve aqui em outro podcast com a gente e ela estava falando, ela que representa o Instituto Social Prosperar, e dentro da rede do Instituto Social Prosperar temos uma creche, né, que atende crianças, né, ali da educação infantil, bilíngue. Conta um pouco pra gente, Dora. Essa creche ela está situada em Maceió e é um pioneirismo mesmo, a gente ofertar essa segunda língua às crianças, e creio que as crianças menores elas têm mais facilidade de adquirir esse conhecimento. Então, a gente já está antecipando, de certa forma, essa dificuldade que a população teria. Então, a gente tem assim muito prazer em falar dessa escola bilíngue em Maceió, e a gente assim já está colhendo aí os bons resultados, e a gente
tem muito prazer de ofertar isso aos nossos alunos. Maravilha. E me conta, Viviane, dentro dessas dificuldades da integração desses estudantes, como que a pedagogia pode ser uma aliada, seja junto com a psicologia ou alguma outra área de estudo, para que essas crianças elas possam ser inseridas de fato nas escolas? É, Primeiro, eu gostaria de comentar, Samuel, o relato da Doralice. Eu acho que criar redes de trocas é uma coisa muito interessante, sabe? E me enche os olhos pensar no bilinguismo, no plurilinguismo, entre as crianças na educação infantil. É isso mesmo, eu acho que elas aprendem rapidamente. No caso das instituições de educação infantil na rede municipal, nós temos orientado espaços bilíngues dentro da sala de aula, sabe? Espaços bilíngues, multilíngues, conforme a nacionalidade dos estudantes migrantes que estejam lá, sabe, Samuel? Então, já é promover a circulação da criança entre culturas diferentes, entre idiomas diferentes, Desde pequeno. desde pequena. E isso tem mostrado resultado, porque eles passam a se interessar mais pela cultura do outro, né? E que é o desejável. Inclusive aprendendo palavras, aprendendo canções, brincadeiras de origens diversas, né? Então, eu acho que a gente pode fazer trocas interessantes nesse sentido. No nosso caso, nós temos pensado no bilinguismo, incluindo o espanhol, porque, como eu disse, o nosso contingente maior de estudantes são venezuelanos, né? É de venezuelanos, ou então de outros países da América do Sul também falantes do espanhol. Agora, Samuel, a psicologia, ela tem investido nessa direção, sabe? Existe um campo da psicologia. Aliás, eu sou estudante de psicologia e esse tema me interessa, que é a psicologia e a interculturalidade, sabe? Que é para pensar nessa condição da migração aqui em BH. Existe já uma pós-graduação nessa direção, existe uma comissão dentro do Conselho Estadual de Psicologia aqui de Minas, que também tem se dedicado à migração. Isso é muito importante, uma vez que essa condição da migração ela não vai mais recuar, ela vai ampliar, né? Essa migração mundo afora, por motivos diversos, tende a aumentar. Então, todos os campos do conhecimento humano precisam pensar em caminhos nessa direção. E nas nossas instituições, nós temos a equipe PAS, que é composta por psicólogos e assistentes sociais. Essa parceria com os professores, inclusive com as famílias, tem se demonstrado um caminho muito interessante para facilitar ou reduzir as experiências negativas das crianças, dos estudantes migrantes dentro da escola, né? Então, esses guias que você mencionou, no Guia para Migrantes, nós temos lá um formulário que a nossa orientação é para que ele seja aplicado junto à família, onde nós vamos colhendo informações sobre a cultura da criança, sobre aspectos sociais da criança, para que a gente possa mediar, né? Então, entender qual era a condição dessa família e dessa criança no país de origem, inclusive se elas tiveram oportunidade de frequentar escolas, porque não raramente, dependendo da condição socioeconômica do país, elas não frequentaram, né? Entender se elas tiveram acesso a equipamento público, cultural e etc. Então, essa equipe de psicólogo e assistente social tem colaborado muito em pensar
em garantir que dentro da escola as famílias possam estar em conjunto com essa equipe e com a equipe pedagógica, pensar em estratégias que atendam às demandas, às necessidades individualizadas. Então, esse é um caminho, tá? Que não é fácil, né? Se a gente pensar nos vários desafios que os professores têm cotidianamente em sala, fazer o acolhimento dos migrantes, das crianças, dos estudantes migrantes, é mais um desafio e o poder público é responsável por criar estratégias para facilitar a vida do professor e garantir, então, o bem-estar da criança na escola, né? Então, é isso. A pedagogia, junto com a psicologia, tem muito o que fazer em conjunto para atenuar aí a vida de todos, né? Crianças e profissionais. Realmente. No último podcast, a gente conversou com a Dagmar Brandão e ela trouxe para gente aquele conceito de escola viva, que é uma escola que vai se movendo, se adaptando de acordo com as necessidades. Então, quando a gente fala, né, de tudo isso que você está trazendo de imigrantes, desses estudantes que têm outra cultura, que estão sendo inseridos talvez numa língua nova, como que a gente pode então entender, tratar e até mesmo incluir esses estudantes, uma vez que a gente tem a barreira linguística, mas a gente não quer que a linguagem, que a língua deles seja morta ou invalidada. Tem alguma situação? Como que vocês lidam com isso? Uhum. Nós iniciamos no segundo semestre de 2025 na verdade não, na verdade nós iniciamos em 2024 e ampliamos em 2025 a possibilidade de um professor a mais, né, fora do quadro normal da escola, um profissional, dependendo do número de estudantes migrantes que tem na instituição, fazer um trabalho paralelo com os estudantes migrantes. Preferencialmente, esse professor, ele já é um professor concursado da rede de língua portuguesa ou um professor de inglês, de línguas, né, especificamente. E se ele for também habilitado em espanhol, também é interessante para esse perfil. Então, esse profissional ele faz um trabalho paralelo com os migrantes. O primeiro objetivo é ensinar a língua portuguesa, mas não a língua portuguesa que os estudantes brasileiros aprendem. Nós chamamos de PLAC, que é o português como língua de acolhimento. Esse português como língua de acolhimento, ele tem a finalidade de construir a autonomia desses estudantes. Então, é um português essencial para ele se virar dentro do ambiente da escola, né? Se ele for, por exemplo, da EJA, ele também, dentro da proposta curricular para o PLAC, que, na verdade, não existe. Vamos pensar assim, o MEC não tem uma proposta curricular para o PLAC, mas nós, da Rede Municipal de Educação, criamos uma proposta curricular e a finalidade é fazer com que esses sujeitos, então, aprendam o português de maneira a lidarem com o seu cotidiano, com os desafios rotineiros, né? Então, a gente pode pensar isso desde a educação infantil. O que a criança precisa aprender imediatamente para ela se virar ali no espaço da escola, né? Por exemplo, o lugar onde ela precisa ir fazer suas necessidades se chama banheiro, né? Mostrar para ela onde é o banheiro, mostrar o símbolo de banheiro para que ela consiga entender em outros espaços onde é o banheiro. Se ela vai à cozinha, na cantina, na hora da refeição, ela aprendeu o nome dos pratos, dos alimentos que ela gosta e os que ela não gosta, para ela poder se comunicar ali com quem está servindo, né? Os nomes dos colegas, os nomes dos professores e dos outros profissionais, né?
e assim por diante. Então, para cada segmento, os estudantes eles têm demandas diferentes para se incluírem rapidamente naquela cultura. Então, o PLAC, ele tem como objetivo cuidar desse aspecto da autonomia, inclusive com gêneros textuais que são mais comuns, né, no universo da escola e da comunidade, né? Eles aprendem a escrever, né, a produção oral, a produção escrita, a partir, então, dessas necessidades. E deixe-me ver o que mais. E esse profissional, que é uma seleção interna que a gente faz, se ele souber, por exemplo, o espanhol, eu vou sempre me referir ao espanhol, porque é o nosso Que é o contingente maior. maior, esse professor, ele também ensina o espanhol para a turma onde esses estudantes estão matriculados. Então, é uma proposta de interculturalidade. Esse estudante que chega vai aprender sobre a cultura do lugar que ele está chegando, mas nós estamos num exercício de garantir que os estudantes brasileiros também aprendam um pouco mais sobre a cultura desse que chega, principalmente a língua. Mas, assim, é um exercício inicial, nós não temos conseguido profissionais suficiente para poder abarcar a demanda, e esses profissionais que aceitam o convite depois de uma seleção, nós temos que formá-los, porque a universidade também não garante que o professor que fez letras ele saia com esse conhecimento e essa experiência no PLAC. Então, é no exercício cotidiano e com a formação continuada que nós temos conseguido qualificar esse profissional, né? Então, assim, qualquer que for a direção, ela é possível, mas ela também é desafiante, né? Mas estamos a caminho. Esse professor do PLAC, a que você se referiu, ele serve mesmo como essa ponte entre Perfeito. a turma que está recebendo esse estudante migrante e o estudante também ali como um todo. Acaba que ele está atendendo os dois lados. É o estudante que está ali já, que fala a própria língua, e o estudante que fala uma língua estrangeira. Isso. Essa é a nossa expectativa É. mesmo, sabe, Doralice? Então, nós temos construído propostas práticas que cumpram esse objetivo de aproximar as culturas. E essa ideia de trabalhar e capacitar esse profissional que já é da rede, que é efetivo, isso ajuda também, porque se você vai trabalhar com uma pessoa que não é efetiva, tem aquela questão de mudança, né? Ele pode migrar também de escola. Agora, você já trabalhando o efetivo, fica mais fácil dele ficar ali naquela própria escola e atender mesmo ali a localidade. Não, perfeito a sua conclusão, porque então a construção de conhecimento que é feita, ela vai ficar Sim, na rede, sim, naquela escola. sim. Porque, como contraponto, nós também trabalhamos com estagiários. Os nossos estagiários, eles podem ficar conosco até 2 anos, né? Então, a gente constrói um conhecimento, eles são Sim, excelentes na sim. prática, mas só que daí a Mas 2 anos eles vão embora. Né? A gente constrói um conhecimento, nós temos registrado esses conhecimentos, mas a pessoa que aprendeu, ela vai embora. É lógico também que quando a gente está lidando com os profissionais, os estagiários da pedagogia e da letras, sim, existe uma grande chance deles fazerem ficarem. concurso na rede, né? Então retorna. Então isso também é um caminho possível e a gente aposta também, sabe? Entendi. Legal demais. Mas e de que forma que a escola ela pode adaptar esses conteúdos? Como é que ela tem feito isso? Adaptar os conteúdos normais da língua portuguesa e até mesmo de outras matérias para talvez a cultura e também para que o estudante possa entender, participar. Como que é feito? A sua pergunta ela é muito importante. A nossa orientação, esses guias que nós citamos,
orientam, dão orientações nesse sentido. Nós temos um outro documento orientador para auxiliar o professor no dia a dia, mas, por exemplo, uma estratégia imediata para as atividades é usar muitas imagens, né? Porque se eles não dão conta da interação por meio da língua, existem outras linguagens, né? Sim. Então, as imagens, elas são importantes, né? Fazer mímicas é importante, a expressão facial, né? Porque você vai demonstrar o acolhimento ou não, você vai demonstrar a disponibilidade de tempo para que você, como professor, consiga fazer com que o estudante compreenda. Definir, por exemplo, estudantes como Cicerone, se ele está chegando, esse estudante vai mostrar os espaços da escola, vai estar mais próximo, vai auxiliar na atividade ali dentro de sala de aula. Avaliações, por exemplo, primar por imagens, por questões fechadas, não questões abertas, né? E as nossas instituições, elas têm sempre a recomposição, né, de aprendizagem. Então, esses estudantes precisam desse acompanhamento em grupos menores, né? Mas a gente precisa, sobretudo, da disponibilidade do profissional, sabe? É desafiante? É sim, mas essa é a condição da profissão de professor, não é? Você não falou de escola viva? Isso. Então, a profissão de professor, ela precisa se renovar conforme os desafios. Os desafios não podem ser impeditivos, mas é justo o contrário. Então, porque nós temos uma pedagogia que cada vez mais vai na direção dos sujeitos, dos atendimentos individualizados. Isso aí não recua mais. E os estudantes migrantes têm essa demanda, e eles estão chegando e ampliando o número, né? Tem uma coisa importante que eu não falei, que é Minas Gerais é o terceiro estado na rota da migração. E em Minas, Belo Horizonte é a cidade que mais recebe. E aí depois tem Contagem, tem Montes Claros, tem Uberlândia, né? Tem as cidades do entorno aqui, né? Betim, da grande BH. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas numa perspectiva ampla, que vai cada vez produzindo mais materialidade, né? Eu digo assim, materiais pedagógicos bilíngues, plurilíngues, né? Na verdade, multilíngues, livros, né? Livros literários, eu quero dizer, que também seja no mínimo bilíngue, né? Então, a gente não vai poder. É importante que o profissional que está lá na ponta tenha disponibilidade, mas a gente não pode apostar só nele. Então, é tudo ao mesmo tempo. É formar esse profissional, mas a gente ir pensando na política numa perspectiva ampla, né? Então, garantir no currículo a inserção de outras línguas, que não seja somente o inglês, né? Dando essa liberdade para os currículos inserirem uma língua com um profissional formado para isso, a depender dos migrantes que recebem na região, porque é muito comum eles fazerem a reunião familiar, como a gente chama. Então, eles tendem a ficar nos mesmos territórios. Então, muito provavelmente, se você tem árabe numa região, isso pode aumentar. Então, aquela escola que atende os falantes de árabe precisa ter essa liberdade de inserir no currículo a cultura e a língua de alguma maneira e ter a possibilidade de ter um profissional competente para, né? Então, a gente precisa pensar como governo nessa direção, de não ficar contando com os arranjos e com a disponibilidade individual, entende? A gente precisa fazer esse salto. Realmente, a gente pensa assim, né? Você está falando que Minas Gerais é o terceiro estado de rota migratória. Então, com certeza,
Hoje, nós já temos aí um percentual que você falou de estudantes, né, migrantes, e isso tende cada vez mais a aumentar, e logo também isso tende a ir para outros municípios de Minas Gerais. Né, a gente está passando por fenômenos migratórios, né, de guerras, né, ao redor do mundo. A gente está passando por questões de escassez. Acredito que muitos venezuelanos também vêm fugidos do seu país por esses motivos. Então, cada vez mais vai aumentar o número de imigrantes e a gente vai precisar reorganizar a educação, saber acolher, e tudo isso que você está trazendo aqui para a gente é bem interessante. E uma das coisas mais interessantes ainda é que a Doralice, ela veio trazendo para a gente a conexão da escola com a família. O tanto que o Instituto Social Prosperar ele preocupa em interagir com as famílias dentro desse acolhimento, dentro dessa dinâmica de escola e como que a gente pode fazer, ou como também já está sendo feito, com as questões dos familiares. Eles são integrados, não são? Cria-se uma comunidade escolar? Conta pra gente. Não, Samuel, infelizmente tem sido muito difícil a aproximação das famílias, sabe? Uma questão é essa que é mais geral, né, de todas as famílias, inclusive as brasileiras, que é de trabalhar ah, manhã e tarde e muitas vezes não conseguir estar na escola, né? Mas tem também uma questão que é da língua, sim. Né? Aí, de novo, a gente volta na língua como barreira. Então, ela começa como barreira, mas a gente precisa trazer a língua como uma possibilidade de desenvolvimento desses profissionais que estão na escola. Então, a gente volta nessa estratégia. Se aquela escola, se aquele território recebe mais migrantes falantes de espanhol, a gente precisa fazer com que o espanhol seja uma língua aprendida pelos profissionais, tá? E aí a gente tem uma estratégia na SMED para isso, que estamos em vias de implementar. Mas, ao fim e ao cabo, os pais não têm estado na escola, nós temos um desejo grande de criar estratégias para que isso aconteça, inclusive em parceria com os movimentos de populações migrantes da cidade, pensar em estratégias para isso. Nós temos mais um guia de orientação que é direcionado para as famílias. Esse guia está construído, mas nós precisamos que essas famílias façam uma leitura crítica desse material antes da gente publicar, para ver se ali tem de fato as perguntas e as respostas para o que essas famílias precisam. A gente precisa que as escolas tenham atitudes mínimas do tipo, vai mandar um bilhete para casa, que esse bilhete seja traduzido, que seja usado um Google Tradutor, qualquer tradutor que tenha disponível na internet, mas para mostrar esse caminhar na direção das famílias, né? Mês de junho, nós vamos marcar o mês dos migrantes, porque tem 3 datas importantes no mês de junho que eu não vou me lembrar de cor, mas uma é o Dia Nacional da Migração, o outro é um dia mundial da migração e o outro é de refugiados. Todas essas 3 datas em junho. Então, nós vamos marcar o mês de junho como o mês da migração na rede municipal. Então, nós vamos usar de várias estratégias e uma delas é para trazer as famílias para dentro da escola. Mas não, nesse momento nós não temos a presença das famílias migrantes na escola e desejamos muito que isso aconteça, sabe? Dentro da rede de ensino Prosperar, tem alguma criança migrante, alguém que você poderia lembrar de cabeça e falar pra gente? Não, ainda não apareceu. Nós ainda não encontramos, mas é uma política que a gente já tem que ir aperfeiçoando, porque isso é o novo normal. E essa questão aí dos estrangeiros, como você disse, cada vez mais está sendo aumentada nessa questão por conta de guerras, por conta de conflitos, e a gente tem que se organizar. E
a respeito do currículo também, a gente tem que olhar por eles também. Com certeza. E aí, Samuel, eu estou pensando aqui numa situação que nos aconteceu, uma escola que tem, assim, 20 migrantes falantes de língua espanhola. A coordenadora pedagógica, ela promoveu uma reunião com essas famílias e nos chamou. Dentro da minha equipe, eu tenho uma professora de língua portuguesa que também tem habilitação no espanhol e esteve junto para fazer essa mediação. Foram inúmeras as dúvidas, as questões, inclusive proposições dessas famílias para a escola. Então, assim, eles não estão nas escolas, não é porque eles não têm demanda, é porque alguma coisa a gente ainda não conseguiu fazer, nós ainda não fomos bem-sucedidos nessa Nas aproximação. estratégias. É, exato. Entendi. E é engraçado porque eu sempre converso com o pessoal, eu falo que no Brasil a gente não tem o costume de falar uma segunda língua. A gente é um dos países que, se não for o que tem mais escolas de inglês, é um dos que mais tem. E você quase não vê o povo falando inglês. A não ser quando é cidade turística, que aí sempre tem na parte comercial, né, do inglês, e aí não é a parte literária, gramatical, é aquele do dia a dia mesmo, né? Mas a gente vê a necessidade cada vez mais da gente, com todas essas migrações, começar a falar mesmo, né, de integrar outras línguas dentro do nosso convívio. E como a Doralice até falou uma palavra, a palavra política, ela entra muito nessa questão. Na sua opinião, com tudo que você tem visto, por que ou qual que é a dificuldade de se criarem políticas estaduais ou até mesmo nacionais nesse tema? Porque nós temos aqui, que é o terceiro estado, Minas Gerais, em questão de rota migratória, mas tem cidades hoje que recebem inúmeros migrantes, principalmente as próximas da fronteira. Então, existe um aspecto cultural, histórico, eu acho, na cultura brasileira, que é o seguinte: nós tínhamos uma legislação, o Estatuto do Estrangeiro, que era uma lei da década de 80. Essa legislação, ela colocava o migrante, que no caso era tratado como estrangeiro, quase como um inimigo nacional. Mesmo nós tendo hoje legislações mais atualizadas que garantam o direito desses migrantes, há resquícios na forma como o brasileiro lida com quem é de outra nacionalidade, sabe? Então, nós percebemos quando a gente vai nas escolas discutir os direitos dos estudantes migrantes, nós somos confrontados com a seguinte pergunta: por que para os migrantes e para os brasileiros não? Então, a minha resposta tem sido a seguinte: olha, se você observa que o estudante brasileiro está com os direitos negligenciados, nós vamos garantir o deles e dos migrantes também. Porque são todos crianças, são todos adolescentes, todos protegidos por legislações amplas, mas temos também, por exemplo, a lei do migrante, que é de 2017, e que garante todos os direitos para os migrantes como dos brasileiros, porque os migrantes, por essa legislação brasileira, eles são considerados cidadãos mundiais. 2025 teve um decreto também, que é um decreto que estabelece a política nacional para os migrantes, que vai reforçar todos esses direitos, inclusive de educação para os estudantes migrantes. Então, não há como você comparar brasileiros e imigrantes no sentido de que um tem mais e outro tem menos. A nossa política pública tem que ser na direção da equidade,
para quem tem menos, você vai oferecer mais. Então, se os migrantes, por exemplo, eles chegam e não falam português, eles vão precisar de aulas individualizadas para o aprendizado desse português. Se a criança é brasileira e não se alfabetizou, ela também precisa de um atendimento, e a gente tem garantido isso, né? Então, não há por que essa comparação. Mas, enfim, o que a gente precisa pensar? O país precisa se desenvolver nessa direção. Por que é que o Brasil, o único país da América do Sul que fala português, faz limite com vários países falantes do espanhol e aqui a gente prioriza o ensino do inglês? Há de se repensar isso, né? E a presença do migrante falante de espanhol torna isso emergente, né? Então, a gente precisa pensar em concursos para os professores com habilitação em espanhol, não somente para os habilitados em inglês, porque atualmente é isso, né? Então, essas discussões nós temos feito lá na secretaria, vimos uma disponibilidade, né, dos nossos superiores para pensar nessa possibilidade, né? Então, a primeira coisa é visibilizá-los. O NUPEM, ele é criado em 2024, e isso garante, então, em todas as discussões, nós pautarmos os migrantes. Toda a política que vai sendo criada na secretaria para o atendimento dos estudantes de forma ampla, a gente levanta o dedinho e para o estudante migrante. Então, a criação do núcleo é uma possibilidade de visibilização das demandas, necessidades e da presença desses sujeitos na nossa rede. Isso é muito importante, isso é um passo fundamental, porque se a gente tem um núcleo, uma coordenação, isso permite, então, pensar de uma forma orgânica em várias estratégias que mitiguem essas dificuldades deles estarem nas nossas escolas, né? Não sei se eu respondi a sua questão, mas é por Respondeu, aí. deu para ter uma noção, porque realmente a gente acaba passando por essa questão, até mesmo, né, já entrando em outra questão que está correlata, a própria preparação dos professores, né? Você como formadora de profissionais de educação, professores, eles têm sido assistidos? Como que você vê a questão do treinamento, de capacitações? Eu estava conversando muito com a Dora no último podcast que a gente fez, e ela falava muito sobre a importância da capacitação, do treinamento, e o quanto que isso ajuda nessa atualização, porque as coisas hoje em dia mudam de forma muito dinâmica. E às vezes a gente não consegue se atualizar tão rápido. Então, essa parte de treinamento, capacitação, você vê que os professores estão sendo capacitados, se tem uma defasagem. Não, tem uma defasagem, tá? Então, primeiro, a formação básica deles, seja o pedagogo, seja os professores por área, eles não lidaram com isso nos seus cursos iniciais. Então, necessariamente, essa é uma defasagem para ser suprida com formações em serviço, né? A outra questão é que são várias as demandas, né, para os profissionais que estão atuando nas escolas hoje em dia. E a gestão atual tem priorizado a permanência desses professores na escola, em sala de aula, com os estudantes. Então, isso tem dificultado um pouco a disponibilidade dos professores em termos de tempo para essas formações. Porém, a resolução nacional, a resolução do Conselho Nacional de Educação de novembro de 2020 explicita que é de atribuição dos entes federativos, né, município, estado e federação, de fazer a formação continuada em serviço dos professores
para atuação com PLAC. E lá eles explicitam PLAC, o português como língua de acolhimento, né? Mas é óbvio que você tem que pensar de forma ampla para os outros profissionais que não são de línguas. Esse decreto que cria a Política Nacional para a População Migrante, lá no artigo que fala de educação, também fala dessa obrigatoriedade dos entes arcarem com a formação dos profissionais para o português como língua de acolhimento. Então, o nosso primeiro foco seriam os professores de língua mesmo, né? Para a formação com o PLAC, e a partir dele a gente ir irradiando para as escolas todas as discussões que dizem respeito a essa interculturalidade, porque nós estamos falando disso. Então, é possível o professor de história abarcar uma proposta de geografia, ciências e por aí vai, né? Então, Samuel, é obrigação, no caso específico da SMED, fazer a formação dos professores para o acolhimento dos estudantes migrantes. E, no momento, em 2025, nós não conseguimos fazer, em 2024, nós fizemos uma formação piloto, foram 60 horas de aulas síncronas, 40 síncronas e 20 assíncronas. Na verdade, foi presencial. Aí nós fizemos uma proposta para 2025 que seria nesse outro formato, síncrono e assíncrono, mas não foi possível por conta dessa justificativa. E para 2026 nós temos um planejamento que precisa ser incorporado pelo projeto maior de formação da rede municipal, né, que está sendo construído lá na Secretaria Municipal de Educação. Isso é muito bom, né? Muito importante. E é interessante que as coisas estão acontecendo, né? A gente vê que está tendo uma preocupação no desenvolvimento, nessa criação do diálogo, né? Da presença desse núcleo atuante para que isso aconteça. E como que hoje, assim, vamos falar de futuro, de possibilidades, como que uma inteligência artificial, uma plataforma digital, os Google Tradutor da vida, e como que eles podem fazer parte desses processos? Uhum. Esses 2 guias que nós citamos, uma parte deles orienta o uso de tradutores para mediar essas interações lá na escola, né? O uso do celular, ele é permitido dentro de propostas pedagógicas, então nós orientamos o uso. Na centralidade, os nossos estagiários, eles têm criado os jogos bilíngues para utilização nas escolas, né? E com toda certeza, eu sou muito analógica, sabe? Mas assim, com toda certeza, toda esses avanços tecnológicos com a inteligência artificial, todos os instrumentos, plataformas criadas são muito viáveis para a gente garantir tanto o brasileiro aprendendo a língua do migrante, quanto o migrante do português, né? Nós precisamos nos apropriar dessas ferramentas para colocá-las em uso nas escolas, tá? Então, isso daí já está sendo pensado de alguma maneira, mas não está tão efetivo, não. Mas, com certeza, a inteligência artificial ela pode ser, sim, uma aliada nessa mediação aí, né? Entendi. Colocar tecnologias, né, na prática sempre vai ser um diferencial, mas também tem que fazer o piloto, a aprendizagem de como colocar. É igual a alfabetização. Quando a gente fala de alfabetização, já está difícil alfabetizar os brasileiros no português. Imagina alfabetizar em outras línguas. E da mesma forma, alfabetizar migrantes dentro do português. Dentro disso, numa conversa de oportunidades de mercado de trabalho, de crescimento, como que a alfabetização ela entra nessa discussão, dificuldades, o que está sendo feito realmente de produtivo? Uhum. Então,
Nesse caso, o foco é a EJA, né? A Educação de Jovens e Adultos. Então, frequentemente, nós recebemos demandas de migrantes querendo entrar na EJA para aprender o português. Não raro, eles já têm até curso superior no país de origem, mas nós temos uma dificuldade enorme em revalidação de diplomas. É demorado e é caro. Então, a política nacional precisa rever os mecanismos de revalidação, sabe? Porque a gente volta sempre nessa questão. A migração ela tem se intensificado e isso é progressivo, não vai recuar. Então, o Brasil ele é reconhecido como um país que acolhe. Isso é dito pelos próprios migrantes, Belo Horizonte também. Mas se a gente for pensar em termos de mecanismos concretos para assegurar uma migração digna, um acolhimento digno, tem muita caminhada pela frente, né? Então, frequentemente, eles querem aprender o português, então eles demandam a EJA, né? Com muita frequência, eles têm um conhecimento amplo, seja da área onde eles são formados, como de conhecimentos gerais. E aí a gente tem duas situações. Ou a gente encaminha para parceiros, normalmente das universidades, que ensinam o PLAC para adultos, tem um curso específico para isso. Ou então eles vão se manter ali na EJA para terem a possibilidade de fazer um Enem, coisas do tipo, e tentar um novo curso no Brasil, sabe? Quando nós descobrimos, quando nós somos contactados, porque nem sempre eles dão conta de expressar isso, a gente, de novo, procura os parceiros e tem formas. Então, por exemplo, se eles são formados em algum curso superior, existem projetos na UFMG que vão prepará-los para o Enem, por exemplo. Quando eles passam no Enem, quando eles são aprovados no Enem, a UFMG ela tem um programa específico para destinar vagas remanescentes para migrantes. Ele não vai para uma disputa geral, né? Mas nem sempre eles têm essa informação. Nem sempre eles conseguem, né, limpar todas as questões para chegarem nessa oportunidade. Então, nós temos também a necessidade de criar órgãos específicos que façam o acolhimento e entendam os objetivos desses sujeitos se eles forem adultos, sabe? Agora, aprender o português é a entrada na cultura, é a entrada no mundo do trabalho, etc. Passa por aí. E aí eles têm uma vantagem. Depois que eles aprendem o português, eles são falantes do português e têm uma outra língua, no mínimo, porque dependendo da nacionalidade, no país de origem, eles aprendem mais de uma língua nacional, né? Então, aí eles ganham vantagem no mercado. Interessante. E é interessante também que a gente está falando de educação e isso não se limita só às crianças. Você trouxe várias vezes o EJA, que é a educação de jovens adultos. Então, isso mostra que também é pensado toda uma política para pessoas adultas mesmo, que querem se colocar aqui no Brasil, que querem trazer um currículo de fora. Então, é pensar também nessa questão do adulto como um agente também da educação, tanto promovendo quanto recebendo. E é um prazer ter recebido você aqui. Então, com certeza foi esclarecedor tudo que você trouxe, agregou demais a esse debate que nós estamos fazendo aqui nessa série, né, do Horizonte Comum da Educação, tão importante discussão para a gente colocar pautas educacionais que precisam ser visibilizadas, que precisam ser entendidas. E eu deixo um espaço para você fazer suas considerações, passar recado, pode ficar à vontade. E aí depois a gente passa também para a Doralice, que também é um prazer ter te recebido aqui, está sempre aí presente com a gente quando chama. Então, podem fazer suas considerações, fiquem à vontade. É um prazer receber vocês aqui.
Nossa, eu agradeço demais o Pode Prosperar na sua pessoa, Samuel, na sua, Doralice. Foi uma oportunidade muito cara de poder falar, então, dos migrantes, dos estudantes migrantes, trazendo essa visibilidade, então, para essa população, né? Porque não raro as pessoas desconhecem a presença de várias nacionalidades, a presença dos estudantes migrantes nas escolas. As pessoas não sabem dos direitos que os migrantes têm, né? Eles têm direito a aprender o português, então nós temos que garantir o aprendizado, e eles têm o direito de continuarem estudando a sua língua materna na escola, então nós temos que garantir essa possibilidade, e nessas garantias ganham todos, né? E um primeiro passo é isso, tornar essas demandas explícitas, para que a população, de forma ampla, entendam e para que nós do governo, responsáveis pelas políticas públicas, possamos ir assegurando isso com parcerias, né? Então, nesse sentido, eu agradeço demais essa oportunidade, viu? Prazer foi nosso. E nós, do Instituto Social Prosperar, a gente vem aqui agradecer a você. E hoje a gente teve assim, um prazer de aprender mais com o que você trouxe. E como Instituto, a base dele é a educação, a gente não podia deixar para trás essa questão da diversidade, essa questão da equidade, dos direitos que os nossos migrantes eles têm. Foi muito bem explicitado por você a questão, a preocupação da SMED, da Prefeitura de Belo Horizonte em relação a essa população que cresce a cada ano e a gente dá mais visibilidade tanto para o desafio que é para o migrante ele chegar numa cidade, tanto para quem recebe. Então, que bom que a gente encontrou pessoas que se preocupam, pessoas que se dedicam, pessoas que estudam, que trabalham em prol dessa população que cresce a cada dia. Nós te agradecemos, foi um prazer e nós não paramos por aqui, nós vamos conversar mais. Estou à disposição. Muito Doralice. obrigada. Com certeza. E vocês que assistem nosso canal, que acompanharam essa conversa maravilhosa, curtam, comentem, compartilham, passem essa mensagem adiante. E foi um prazer estar aqui com duas mulheres que realmente fazem prosperar na educação. Porque prosperar é você crescer com visão, é você transbordar. E a gente acredita muito nisso aqui, no Pode Prosperar. Então, até a próxima.